Olá, vamos ao texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando sair do tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o tentador o levou à cidade e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, chegaram os anjos e o serviram. Mas porque após a terceira tentação, Jesus identifica o tentador como sendo Satanás, o repreende e o expulsa. Discernimento de espíritos. Jesus, a palavra que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, exercia a prática das escrituras nas sinagogas, relatados pela própria Bíblia a partir dos 12 anos. Ele é a própria escritura, ele é a palavra que se fez carne. Mas ele deixou-nos um exemplo da apreciação das escrituras. Então, a partir de 12 anos, até o seu início de ministério, que era praticamente 30 anos, ele exercia a prática contínua das escrituras. Esse é o primeiro exemplo. No segundo, a gente observa que Jesus praticou o jejum. Jesus, como sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nos deixou um exemplo de que algumas batalhas elas precisam ser vencidas com a prática de reforços das disciplinas espirituais. E uma delas é a prática do jejum. A prática do jejum precisa estar ligada com o discernimento do Espírito. Porque nós vemos dentro das Escrituras alguns relatos importantes, onde seres que não são do reino das luzes se apresentando e trocando informações. Nós vemos um exemplo claro de Balaão. Balaão é o maior falso profeta que aparece nas Escrituras. E Balaão ouvia as duas vozes, a voz do reino das luzes e a voz do reino das trevas. E isso é muito forte e muito importante que nós tenhamos essa percepção. Porque uma vez que o dom da percepção espiritual é dado, é como se você tivesse uma antena. Então, qual rádio você está sintonizando? Pense nisso. Nós vemos o que acontece pela Escritura através do jejum, uma vida de santidade, distribui o poder de Deus do alto, permite com que os discípulos saiam pelas cidades, executem cura, executem libertação, expulsem demônios, até o passo em que eles se deparam com uma casta diferente, como relata o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, aonde os seus discípulos não conseguem expulsar. E Jesus deixa o exemplo para esta casta apenas com jejum e oração. Nós vemos com Paulo, no período do naufrágio, aquela narrativa de Atos, que relata tendo navegado 14 dias, perderam toda a esperança de salvamento, e Paulo consulta o Senhor, e ele diz que um anjo apareceu e relata que nenhum deles iria morrer, mas que perderia todas as coisas do navio, tudo seria destruído, mas que nenhum deles perderia a vida. E a partir disso, dos 14, em direção a 21 dias, nós temos também Daniel conversando com entidades espirituais com jejum prolongado de 21 dias. E depois nós temos Jesus com exemplo 40 dias, nós temos Moisés com 40 dias no monte. Então, a prática do jejum ela está nas Escrituras. Mas além disso está o discernimento do Espírito. Que Jesus, no primeiro momento da tentação, deixa claro o texto em que ele é tentado pela própria Escritura e ele responde com a própria Escritura. Num segundo momento, ele é tentado novamente com a Escritura e responde com a Escritura. Mas no terceiro momento de tentação, ele identifica de qual reino pertencia aquele que o estava conversando. Até porque isso feriria o adorar a Deus, porque apenas Deus deve ser adorado. E quando o tentador o disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus imediatamente identifica que aquele ser que estava com ele conversando, ele pertencia ao reino das trevas. E ele identifica, repreende e expulsa. Então o discernimento de espírito dos nossos dias é um dom precioso que não pode ser perdido. O tentador se transfigura em espírito de luz para enganar os escolhidos. Então que eu e você, além do conhecimento de escritura, da leitura, do pesquisar, do entender, do buscar conhecimento, nós tenhamos o discernimento de espírito. Porque o ditado popular já diz: nem tudo que reluz é ouro. Bons estudos, Deus te abençoe.